Curso Sempre. Inteligência em concursos. Vamos então estudar a administração patrimonialista, tá? Você precisa saber como era para entender como é que é. E pergunta, apesar de estar escrito lá que é de 1930 em diante, você tem perguntas que você depende de saber como é que era. Então, o que era a administração patrimonialista? Ó, na administração patrimonialista, que era própria então de todos... Ó, para você lembrar da administração patrimonialista, lembra da Bela Adormecida, da Cinderela, tá? Todas as histórias clássicas de Castelo, né? É a administração patrimonialista. Mas pode lembrar do filme do Robin Hood, também é uma característica da administração patrimonialista, tá? Aí cada qual agora se acha aí. Os filmes são muito importantes para a gente entender o como era, né? Então tá aqui, ó, na administração patrimonialista o Estado funciona como uma extensão do poder do soberano ou do líder político e os auxiliares diretos adquirem o status de nobreza ou elite dirigente. Os viscondes, o tal sangue azul, na verdade não é nada mais são do que puxa-sacos do rei. A gente vê nos filmes isso, né? Que o rei de repente arranja uma escrava, gosta da escrava, tem um filho com ela, e daí o cara vira visconde, vira conde, e daí ele de repente virou nobre. E como é que ele se mantém dentro do palácio? Ele se mantém no palácio servindo ao rei, ou a rainha. Consequentemente, ele é o quê? É um privilegiado que está do lado de dentro do muro e que daí vira sangue nobre. Então, atenção, o servidor público no tempo do patrimonialismo, quem era? Aquela cambada de puxa-saco que está dentro do castelo. Quem está fora do castelo é bucha de canhão. Ou vai ser soldado ou vai ser agricultor. Pode perceber que o mundo era bem complicado antigamente, né? Se você nascesse do lado errado do muro, dançou. Então por isso que tem gente que reclama do mundo atual, né? Eu adoro esse mundo atual, tá? Por isso que eu não me desatualizo e sou um velhinho que estou aí acompanhando, estou curtindo aí até enquanto eu puder, porque é fantástico o mundo atual. O mundo atual hoje você consegue sair do nada e chegar a algum lugar, né? E ainda tem mais um detalhe, por meios lícitos, né? Pode até ser por meios ilícitos, mas aí tem algum risco. Mas pode ser por meio disso. Passando um concurso, por exemplo, arrumando a vida, né? Já pensou vocês, daqui mais uns 2 anos já vão poder fazer greve, tranquilo, olha que vida mansa. Entendeu? Já pensaram nessa vantagem que tem de trabalhar no serviço público? 1 mês por ano, pelo menos, você não trabalha. Então, de greve. Olha que beleza. Ganha o salário e não trabalha. Olha que maravilha. Então, o importante é entender isso, né? Como era o mundo antes. Ficou bem claro? Tá fora do muro, dançou. Só tinha 3 atividades. 3 atividades. Ou você ia para a vida religiosa, ou você ia ser agricultor, pastor, né? Pastor de ovelha, né? Eu sou pastor de ovelha, né? Estou falando do pastor da igreja. Ou você ia ser soldado. Ia morrer na frecha lá. Ou você tinha a vantagem de ir para dentro do castelo, daí você virava nobre. Olha que chique, sangue azul. As regras da administração pública, então, acontecem em razão da vontade do dirigente principal, aí englobada a vontade do Estado, não havendo preocupação com o bem-estar social. Então, esse era o mundo dos filmes de capa e espada, né? E aí vale, se você ler, você vê Bela Adormecida, vê Robin Hood, vê Branca de Neve, para ver, é tudo igual, né? E qualquer outro filme, eu falei desses mais famosos, mas qualquer um de vocês pode lembrar de outros filmes em que trata essa relação dentro do castelo ou fora do castelo. Por isso, e aí agora vem então o detalhe do porquê que a administração burocrática em algum momento foi muito interessante, por isso a corrupção e o nepotismo são comuns a esse tipo de administração. O que mudou no mundo? Mudou no mundo a chegada do comércio, principalmente do comércio ultramarinho, né? Aventureiros que viajavam para a China, viajavam para a Índia e traziam produtos os mais diversos, ou piratas que saqueavam outros países e formavam riqueza. Então, eles não eram nobres, eles estavam fora do muro, mas eles arrumaram a vida e ficaram poderosos. Consequentemente, se contrapunham contra os reis, ou mais recentemente com a industrialização.
Então surge o capitalismo. Com o capitalismo surge a democracia. Estamos dentro da história aqui? Tranquilo? Então fica assim, ó, isso aqui que pode aparecer na prova. Quando o capitalismo e a democracia se tornaram dominantes, ou seja, quando a grana passou a mandar e não a força das armas, surge o mercado então, e a sociedade civil passaram a se distinguir do Estado. E a administração patrimonialista tornou-se inaceitável. Atenção, proletário, o termo é tornou-se inaceitável. Não vai ser correto vocês botarem como correta a afirmação de que o patrimonialismo desapareceu. Ele não desapareceu, ele ainda existe. Lá no Maranhão, com a família Sarney, é patrimonialismo. Nós tivemos aí, temos seguidamente notícias de Câmara dos Vereadores e prefeitos que são patrimonialistas. Eles confundem o que é da prefeitura com o que é deles. Você vai para o interior do Brasil, aí está cheio de municípios que são patrimonialistas. Então não dá para dizer, não está certo qualquer expressão que diga que isso desapareceu. Isso é condenado, é reprovável, mas sempre o cara consegue montar o castelinho dele dentro da sua prefeitura, ou dentro da sua cidade, ou do centro do seu estado, ele faz. Aqui no Paraná, que nós temos a nossa experiência, nós temos aí claramente o patrimonialismo na Assembleia Legislativa, temos aí uma substituição constante de governadores que se acham os donos do Estado. Então fica bem claro que o patrimonialismo, ele não foi extinto. Ele até está extinto por lei, mas ele continua existindo. No resto do mundo, então, nem se fala, né? Um governo como o da Arábia Saudita e grande parte dos governos árabes é patrimonialista. Todo ditador, aquele que toma conta do poder, ele tem um comportamento patrimonialista. Ficou tranquilo? Bem, quais estão as características da administração patrimonialista? Veja lá, ó. A administração é do Estado, mas não é pública. Tranquilo? Ela não é para a população, portanto não é pública. Ela é do Estado. Por quê? Porque ela não visa o interesse público. Ficou claro isso? Predomínio de práticas patrimonialistas e clientelistas. Clientelista é o quê? Aquele que favorece a mim, eu favoreço. Nepotismo, que é status parentesco ou favoritismo. O Estado é de propriedade do rei, por isso que vem o termo patrimonialista, tá vendo? O rei entende que tudo é patrimônio dele. É aqui que está a essência da coisa, certo? Ficou claro? E os cargos públicos são propriedade da nobreza ou da elite. Então, toda aquela baboseira de visconde, duquesa, não sei o quê, na verdade, esses caras estão lá para servir o rei. Até porque a regra era a seguinte, né? Ou estava com o rei mandava cortar o pescoço do cara. Então, o cara, na verdade, era uma espécie de um escravo do rei. Lógico que comia bem, vivia bem, muitos bailes, muitas festas, né? Muitas orgias, tudo bem. Mas, se bobeasse, corta o pescoço dele. E muitos, então, antes que o rei cortasse o pescoço, cortava o pescoço do rei. Daí tem aqueles filmes bacanas que a gente vê por aí. Só para filme, né? Tá lá, não sei se é bom. Tranquilo a administração patrimonialista? Bem, a cultura... Então, veja aqui, ó. A frase correta para fazer certo na prova. A cultura patrimonialista já não existe no Brasil. A cultura, não o patrimonialismo. Ou seja, as regras predominantes não são do patrimonialismo. Mas persiste como prática em alguns setores e regiões específicas. Eu quero saber o seguinte, ficou claro isso aí para vocês? Conseguiram entrar no clima ou ainda estão perdidos? Tranquilo? Se acharam? São formas atuais do patrimonialismo. O clientelismo, que é aquela ideia de favorecer aqueles que de alguma forma contribuem para mim. Por exemplo, a ideia do financiamento das campanhas políticas, que determinadas empresas botam dinheiro na mão do candidato e depois cobram os contratos e as licitações, né, em troca. Isso é clientelismo. Certo? Fisiologismo. O que é fisiologismo se cair na prova? Anota aí. Fisiologismo é a legislação em causa própria. Por exemplo,
senadores, deputados, não dão aumento no salário mínimo. Ou quando dão 5%, 6%. No entanto, eles reajustam os seus salários em 10%, 20%, 30%, 40%. Consequentemente, isso é fisiologismo, tá vendo? Está legislando em causa própria. Isto não é democracia, isto não é, burocracia, isto é patrimonialismo, tá certo? Então, essas práticas continuam a existir no Brasil, embora condenados. Todos nós aqui, todos vocês aqui, surpreendente que eu estou daqui, estou olhando para vocês aqui. Todo mundo, isso mesmo, isso mesmo. Só que na hora de votar, votam nos mesmos desgraçados que estão aprontando isso. Quer dizer, nós não estamos fazendo a nossa parte, né? Porque nós temos que eliminar essas pessoas. Não, daí você tem que se candidatar, você se candidata. Claro que não. Não é assim? Chega dos mesmos, vota em mim. Entendeu? Essa é a ideia. Então, mas é esse o problema. Os bons cidadãos, né, as boas cidadãs não querem se expor a esse desgaste de combater isso. Aí os caras vão se perpetuando no poder. Bom, então atenção. Eu quero saber se vocês entenderam que mudou do modelo monárquico para o modelo republicano, mas as práticas patrimonialistas se mantiveram até 1930. Por quê? Porque não existia na realidade brasileira lideranças com visão mais moderna. E principalmente nós não tínhamos nem pessoas alfabetizadas o suficiente para mudar o sistema. Isso foi preciso ser desenvolvido. Bem, então chegamos a 1930, tá? Então o que mudou em 1930? Está aqui, ó. O Estado brasileiro passou por uma profunda transformação com o início do processo de industrialização na década de 1930. Chegaram as indústrias aqui, inclusive multinacionais. E atenção agora, a grande mudança, e é isso que vocês vão ter que responder na prova. Só aqui que apareceu o Estado intervencionista, que é o modelo que nós temos atuais. Qual é a característica, então, do Estado intervencionista? Ele direciona e fomenta o crescimento econômico. Fomenta quer dizer incentiva, né? Bem, eu quero saber o seguinte, está claro para vocês por que no concurso só vai cair de 1930 para cá? Embora você tenha que ter essa noção do que era antes para você poder entender o que aconteceu. Tranquilo? Vamos para frente? Bem, aí em 1930, na década de 1930, acontecem algumas coisas que são bem perguntadas. Tem uma que não está aqui, anotem aí. Você vai dizer assim, por que você não botou na apostila? Eu não ponho de propósito, porque tem que dar movimento na aula, e segundo porque eu tenho sempre essa preocupação de que a apostila de repente rola por aí, alguém pega, e o cara que pegar não vai matar todas as informações. Então uma informação que não está na apostila que isso é importante. Então vamos entender bem, ó. 1930, primeiro isso aqui não precisa escrever, é só entender. 1930 nós temos um golpe militar, um golpe de Estado no Brasil, é quando aparece a figura do Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas, então, ele é um personagem na história que surge atrás de um movimento militar, que todo golpe tem um poder militar, e ele era do Rio Grande do Sul, então se considerava que ele era um estado neutro em relação a Minas Gerais e a São Paulo, que era que dominava o país no momento. Então ele é aquele cara que estava no lugar certo, na hora certa, e é você que vai. E foi. Tá? Bem, a primeira grande mudança que acontece no Brasil é o Código Eleitoral de 1932. Então anote aí, essa é a primeira grande reforma. Código Eleitoral de 1932. O que diz nesse Código Eleitoral? Duas coisas importantes. Primeiro, voto universal. Na verdade, três. Voto universal. Todos votam. Antes, ó, só para vocês entenderem, na República de 1889 e 1930 só votavam os ricos e os alfabetizados. Então era 5% da população. Só os homens, inclusive. Segundo, o voto passou a ser secreto.
Até 1930 o voto era aberto, então imagine, né? Terceiro, só em 1932 que as mulheres passaram a votar. 32. Então 32 é um ano importante, às vezes aparece em prova, porque tem essa grande reforma eleitoral. Então, isso aqui vocês podem anotar. Anteriormente, então, a república era chamada de república oligárquica. E aí te traz uma outra coisa que pode aparecer na prova. República não é sinônimo de democracia. Eu posso ter uma república e não ter democracia. Tranquilo? Por exemplo, a China chama-se República Popular. Eles se intitulam democráticos, mas eles não têm o voto universal. Eles têm o voto só daqueles que são do Partido Comunista. Tá? Então não é uma democracia. Embora eles se intitulem uma democracia, mas eles não são. Eles são uma república popular. Mas vamos voltar ao nosso país, então? Como é que era antes? Era uma república oligárquica. Ele também, às vezes, aparece na prova como república censitária. Censitária de censo, com C. Censitária. Por quê? Porque, olha que importante, eu sempre me perguntei por que desde 1870 aqui no Brasil se fazia censo político. Porque isso já era um comportamento lá do parlamento do Império. Para votar, você tinha que mostrar que era rico. E a forma de mostrar que você era rico era pagar imposto. Para pagar imposto, eles faziam um censo. O censo aqui no Brasil sempre foi muito bem feito, para identificar quem tinha posses e quem não tinha. Quem tinha posse tinha que pagar imposto. Em contrapartida, olha que vantagem, você vai poder votar. Então, chamava-se República Censitária ou República Oligárquica. Né? Oligárquica vem de oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia são as elites. Quem era elite? Quem tinha grana. Então aí entra os fazendeiros de café, os pecuaristas da época, né? Os mineradores, esses caras votavam. O resto da população não votava. Consequentemente, era um modelo igual ao anterior, no tempo do monarca. Bem, aí vem uma informação muito importante. Que modelo eles adotaram no Brasil para modernizar, entre aspas, o país? A administração burocrática. Então, outra pergunta que pode surgir é: quando surgiu a administração burocrática no Brasil? Na década de 1930. Não é em 1930, hein? É na década de 1930, porque tem uma série de coisas que acontecem na década de 1930. Então, 32 é aquela reforma eleitoral. Detalhe importante, hein? Fizeram a reforma, tudo bem, mas a primeira eleição só aconteceu em 1946, tá? Mas para concurso vale 1932. Outra muito importante, em 1934 saiu uma nova Constituição. Então, lá em 1934 saiu uma Constituição com modelos burocráticos. Certo? Então, de 1934, com a nova Constituição, bem especificamente até 1967, que tem o Decreto-Lei 200, que nós vamos ver na próxima aula. Então são exatos 43 anos, o Brasil foi totalmente burocratizado. Tá? Então foi quando se plantou o modelo burocrático, ele se enraizou. De 1967 para cá, que o mundo começou a se modernizar, se combate a burocracia. Estamos em 2014, pouco se fez, pouco se conseguiu para acabar com a burocracia no Brasil. Mas o importante é entender, isso é muito abordado pelo CESP de uma forma sutil. Quer dizer, ou você sabe ou você não acerta a questão, que a administração burocrática foi muito útil ao Brasil. Em 1930 para cá. Quer dizer, na década de 1930, 1940, a burocracia foi perfeita para o Brasil. O país era totalmente desorganizado, passou a ter um ponto de referência de organização, botou ordem na casa, que isso aqui era uma bagunça, continua sendo, imagina como era antes, tá? E no momento o mundo era estável, então você podia botar um modelo rígido porque podia ficar por décadas que não dava problema.
Outra anotação que tem que fazer aí, então, é que a administração burocrática prevalece, então, de 1934 a 1967, já falei, né? Tá? Depois a gente vai ver isso com detalhes. Então veja como é que fica, ó. Para viabilizar a intervenção e controle do Estado, né, surgiu a Constituição de 1934, então foi quando mudou de liberal para intervencionista, certo? Essa é a pergunta muito importante aqui. Até 1967, atenção para o que eu coloquei em negrito ali, predominou um modelo clássico de administração pública burocrática, que incorporou de forma intensa a racionalidade em suas organizações burocráticas através da criação de um conjunto de normas e legislações. Então esse engessamento que agora nós estamos querendo desmanchar é desse tempo. E por isso que isso cai na prova. Então você tem que conhecer um pouco da história da administração pública para você fazer bons pontos na prova. Até aqui estamos tranquilos? O importante, gente, eu acho que vocês perceberam isso nessa aula, e vai ser assim nas próximas 4 também, que nós vamos ter, inclusive a do exercício. O importante é vocês entenderem que a administração não se estuda lendo a apostila. A administração se estuda compreendendo o entorno e compreendendo a realidade. Pô, vocês estão guardando material por quê? Pô, ainda falta 10 minutos. Fiquem tranquilos, vou falar um monte ainda. Lógico, é uma gincana, quem quiser ir embora pode ir, não tem problema. Né? Vamos para frente? Hã? Falta 4 minutos, então. Então deixa eu só terminar esse assunto aqui. A primeira grande reforma administrativa no Brasil, então, é de 1936. Vamos ver isso aqui e vamos parar, então. Então, atenção. A primeira grande reforma administrativa no Brasil ocorreu com a introdução dos princípios da administração burocrática clássica através da criação, em 1936, do DASP. Então, o que você tem que anotar aí que é importante, ó? Para nós encerrarmos a aula, então, já que vocês querem ir embora. Tem no edital um termo reformas administrativas. Todos os editais falam disso, certo? Reformas administrativas, então, se refere ao quê? Se refere à introdução da burocracia no Brasil. É a primeira reforma administrativa. Porque até então não houve reforma administrativa, certo? Houve o quê? Reforma política, né? Mudança do regime político, mudança de monarquia para república. Beleza? Tranquilo? Fechamos então.